não quer calar é: quem será o substituto de Carlos Sanches durante todo esse tempo que ele ficará fora por conta dessa ruptura de joelho que ele teve, né, no último jogo contra o Olímpia? E é uma pergunta complicada, né? Temos vários jogadores à disposição que vieram principalmente da base, mas o Cuca geralmente ele não faz aquilo que a torcida pede ou espera. Então por isso que é muito complicado a gente pensar em como o Cuca pode montar esse time do Santos, né? Contra o Goiás, na vitória contra o Goiás, ele foi de Jobson, Pituca e Arthur Gomes. Mas será que ele vai colocar Arthur Gomes, né? Vai insistir no Arthur Gomes ou até mesmo o Thailson, que ele já testou nessa posição, ou ele vai colocar alguém da posição, né? Que é Lucas Lourenço, Jean Mota, Ivonei, Ceará, até mesmo o Jobson poderia ser colocado ali, né? Dependendo da opção que você escolhe para compor o seu meio-campo, poderia encaixar ali o Jobson. Mas enfim, vamos ver quem que o Cuca consegue colocar nessa vaga aí do Sanches, que de fato essa ausência do Sanches vai ser muito sentida. Ele é um líder, além de ser o capitão do Santos, pelo menos na Libertadores, é um jogador que tem uma questão de bola parada muito boa, tem uma visão de jogo interessante, né? Ele tem alguns lançamentos importantes, chuta de fora da área, estava fazendo mais isso, né, nos últimos jogos, e infelizmente quando ele estava melhorando, quando ele espantou a zica ali com um gol e com uma assistência contra o Olímpia, ele acabou se lesionando. Mas temos opções no elenco, vou falar aqui pra vocês o que eu acho de cada jogador, do como eu montaria esse meu meio campo ideal aí, sem o Sanches. E vale lembrar também que é um momento que a gente pode ter uma grata surpresa, né? Eu cito o exemplo do João Paulo. O João Paulo, ele entrou, ninguém esperava o que viraria o João Paulo. Primeiro o Everson saiu, depois entrou o Vladimir também acabou se lesionando e caiu no colo a posição de titular para o João Paulo. Pode ser que agora algum menino da base aproveite essa oportunidade e se firme como titular. É o que eu espero. Eu já tenho meu favorito, eu acho que o Lucas Lourenço é o jogador que eu torço muito para que tenha mais oportunidades. Não é você colocando ele nos 10 minutos finais que você vai conseguir amadurecer, né, o jogador e ver o potencial dele. É necessário que você coloque ele como titular em algum jogo para você conseguir observar como que ele reage quando o Santos está perdendo, quando o Santos está ganhando, quando o Santos está empatando, quando o Santos está com um jogador a mais, quando o Santos está com um jogador a menos. É importante você sentir como cada jogador se comporta em determinadas situações de um jogo, né? Então, por isso, eu apostaria no Lucas Lourenço, que sequer entrou na partida contra o Goiás, né? Além disso, tem o Arthur Gomes e o Thailson, né? Como eu falei pra vocês, mas eu sou contra essa improvisação. O Jean Mota também, que é um jogador que se apresenta mais na área, né? Ele lembra até mesmo o Sanches, quando ele se apresentava bastante ali na área. Pode ser também uma opção, né, para o Cuca. Tem o Ivonei, só que o Ivonei é a mesma questão do Lucas Lourenço. Ele vem entrando nos finais, né, dos minutos finais, então pouca gente conseguiu observar o Ivonei. Acho também interessante que ele tenha mais minutagem para que a gente consiga também ver como ele se comporta durante o jogo. Tem o Ceará, infelizmente, ele teve um probleminha no joelho, né, desde quando o Cuca chegou no Santos, então ele não conseguiu ser muito bem observado assim, né, porque ele estava se recuperando desse problema no joelho. E tem o Jobson também, né, pode ser que o Jobson, como eu falei, seja encaixado aí nesse meio campo do Santos. O que eu acho que vai acontecer é que o Alisson agora recuperado de canelite, Lucas Veríssimo e Lua Pérez na zaga, provavelmente o Alisson vai voltar para o meio campo do Santos. E provavelmente 2 vagas já estão garantidas, que é Alisson e Pituca. Aí fica faltando uma vaga, né, que seria essa vaga do Sanches, que, como eu falei, pode ser ocupada por algum desses jogadores, né? Eu acho que nesse esquema de Pituca e Alisson, o Jobson meio que perde essa posição, né? Perde chance de entrar nesse meio campo. Mas pode ser que ele coloque o Arthur Gomes, como foi que ele começou, né, o jogo contra o Goiás, com o Arthur Gomes ali no meio, ou também Jean Mota e Lucas Lourenço. Eu, se fosse para arriscar, seria Arthur Gomes, Lucas Lourenço ou Jean Mota. Eu acho que um desses 3 jogadores deve ser a opção escolhida pelo Cuca para os próximos jogos. Como eu falei, é uma opção
complicada de você decidir, né? Porque o Sanches é um líder em campo, ele tem uma visão, ele é um jogador de 35 anos, campeão de Libertadores, jogou Copa do Mundo, então ele tem uma visão do que está acontecendo durante o jogo. Então esse jogador que entrar para a vaga do Sanches também precisa ter essa percepção. E eu espero que seja um menino da base. Eu já tenho a minha torcida pro Lucas Lourenço, acho que pode ser sim uma grata surpresa, assim como foi o João Paulo. Às vezes na adversidade a gente acaba tendo uma boa surpresa e uma solução, né? Uma solução de casa. O Santos não pode contratar jogadores, mas temos jogadores com capacidade para jogar como titular e jogar bem, né? Então vamos aí apostar nos meninos de verdade. Você falar que você apoia a base, que você dá chances para a base, não é você colocando faltando 10 minutos. Você apostar na base, você dar espaço para jogadores da base, é você começando com esses atletas como titular ou dando mais minutagem para esses atletas, né? Vira o segundo tempo, já começa com o menino da base, coloca para ver, né? Coloca para ver. Se você não uma coisa é o jogador se destacar no treino ou não se destacar no treino, outra coisa é como ele se comporta durante o jogo. Bom, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você concorda comigo, se você discorda, fica à vontade para escrever o que você quiser. E o seu meio-campo ideal, como você montaria o seu meio-campo ideal? Eu já falei aqui, ó, Pituca de primeiro volante, Jobson de segundo volante e Lucas Lourenço ali no meio campo do Santos organizando as jogadas. Esse seria o meu meio campo do Santos, ou no lugar do Jobson, o Ivonei. Então, esse seria o meu meio. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e deixa aquele like que ajuda bastante na divulgação do vídeo.